Bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mentes, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Kepler Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo inovação, curiosidade e a quebra de paradigmas. Nosso convidado de hoje é Igor Castro, advogado com 10 anos de experiência no mercado jurídico, especialista em direito tributário, direito médico e saúde suplementar, atuando fortemente na área de saúde suplementar. Ele é sócio-gestor do Castro e Rinerixen, advogados associados, e estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ação. Igor, é um prazer tê-lo conosco hoje. Prazer. Começando pela sua infância, como é que você acha que o esporte mudou sua personalidade? Pode nos contar mais sobre essa experiência, se ela se reflete hoje em dia na sua atuação? Claro, para mim, quando eu penso aqui na minha infância, eu não consigo dissociar do São Luís, do São Luís e da atividade esportiva. Então, fez parte da minha vida. Eu vejo o esporte não como um hobby, mas como uma educação, né? Uma formação de caráter, de conduta. E isso eu sempre tive na minha vida, em todas as palestras, conversas que tenho com outros amigos, até com colaboradores do escritório, eu sempre menciono o que é o esporte para mim. Eu sempre faço analogias sobre o esporte, né? Liderança, competitividade, saber perder, não desistir. Então, eu jogo, inclusive, até hoje, não como jogava antigamente, de base, no esporte, mas hoje, por hobby, mas mantenho essa atividade. Seu avô e sua família foram fundamentais na sua escolha pela advocacia. Compartilhe conosco algumas histórias ou lições que você aprendeu com eles e que te inspira até hoje. Na vida, eu tenho vários exemplos. Sem dúvida, um grande símbolo por ter escolhido direito é meu avô. Né? Ele foi advogado, ele foi professor de história, ele foi procurador. Eu sempre digo que ele era um homem que estava à frente do seu tempo, ele conseguia debater temas sensíveis. Ele tinha um senso de justiça muito grande. Hoje, quem acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma foto, um quadro dele no escritório. Então, se fosse dizer uma pessoa relacionada ao meu trabalho, meu avô, né, um exemplo de vida e de profissional, para escolher a advocacia. E também, eu não posso deixar de mencionar minha família nuclear, né, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, que são médicos. E esse direcionamento para a minha especialidade hoje é muito do exemplo que eu vi dessas 4 pessoas. Vocação é uma construção. Como você construiu a sua e quais foram os principais desafios que enfrentou logo no início da sua carreira? Eu concordo muito com essa frase, né, que a vocação ela é uma construção. E aí eu citei exemplos de algumas pessoas, citei a própria escola, né, o Colégio São Luís, que eu lembro bem que no segundo, terceiro ano, acho que no primeiro, já iniciou atividades voltadas para identificar a vocação de cada aluno. Né? Então, utilizando escola, família, o avô como referência, escolhi esse caminho. Dificuldades, né, como todo início de carreira a gente tem. Eu e Thiago, né, que é meu sócio, Thiago Rinerixen, nós começamos em 2018. A grande virada de chave da minha vida foi quando eu, estar acomodado, vamos dizer assim, com a situação que tinha, financeira, de família, tinha planos A, B, C, D e E, né, na vida, e eu acho que a grande virada de chave, que passou por uma dificuldade também, claro, foi justamente quando eu coloquei apenas um plano para seguir, e hoje deu certo. Queimou a ponte e saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto. É justamente isso. O escritório se destaca pelo cuidado com o cliente e pelo comprometimento. Como é que você cultiva essa cultura no escritório e como ela impacta a sua relação com os clientes? Hoje, né, o escritório, na verdade, desde o início, mesmo quando a gente não dividia nada, eu e o Thiago, a gente sempre teve a mentalidade de gestão do escritório. Então, desde aquela época, a gente não via contratar uma empresa para fazer a gestão como custo. Né? A gente via como investimento. Então, a gente teve no início e tem hoje uma empresa que faz toda essa gestão, né? Então a gente tem essa parte voltada para o relacionamento com o cliente direto. Então a gente pergunta muito através de uma pessoa dessa empresa como está o trabalho,
né, o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de errado. E semanalmente a gente tem reuniões para pontuar esses defeitos que o cliente visualizou, para sempre ter esse aprimoramento. Hoje o escritório está crescendo bastante, né? Acho que até cheguei a mencionar que a gente está abrindo um braço fora de Recife, no Rio de Janeiro, e acho que a grande dificuldade que vai ser superada, que a gente tem no escritório, é a gente estender, mas manter a qualidade, principalmente prezando aí por essa relação com os clientes. Como você faz para equilibrar as demandas da carreira e da vida pessoal? Quais são suas estratégias para manter o bem-estar físico e mental? Olha, eu tenho grandes exemplos em casa, né, como disse nas perguntas anteriores. Meu pai, mãe e irmã, eles trabalharam muito, minha irmã trabalha muito, é um monstro para isso. Então eu tive exemplos em casa, e desde cedo, por isso que a gente vai respondendo e vai sempre criando link com outras coisas. Minha mãe sempre exigiu, né, atividade física em casa. Ela percebeu que para ela funcionava muito bem, ela dava vários e vários plantões e nunca abandonou a atividade física. Então, seja no esporte, seja na musculação. Isso serviu, né, de parâmetro, de balanço, para ela conseguir trabalhar muito, né, e conciliar com o escritório. Então eu coloco a atividade física na minha rotina, né, procuro, como eu disse também, ter uma empresa para fazer a gestão, é como se fosse cada macaco no seu galho. Então pegar especialistas e colocando no local correto. Esse é um dos segredos de ser gestor, é você identificar habilidades e colocando naquele local. Então a gente faz esse conjunto, né? Nada é feito sozinho, a gente procura se juntar a pessoas para agregar esse vídeo. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Igor começando a carreira, você falaria o que para ele? Amadurecer profissionalmente mais rápido. Esses mesmos exemplos que sempre puxaram a minha vida, eu demorei muito para dar essa virada de chave que eu falei. Tem algumas histórias curiosas que se der a gente conta depois sobre isso, mas acho que esse seria o conselho. Era ouvir mais as pessoas que sabe que amam a gente e colocar em prática. O que é que te motivou a se especializar em saúde suplementar e quais são os principais desafios nessa área? Não sei se motivação, mas o direcionamento, foi como eu respondi nas perguntas anteriores. Minha família toda tem uma área ligada à saúde, tive o espelho do meu avô, então consegui fazer essa junção, direito com a saúde. Eu sempre, quando eu estava no início, a gente fazia todas as demandas, né? E eu sempre pedia a Deus, antes de dormir, um direcionamento. Eu sempre pedia a Deus, por favor, um direcionamento, porque a gente estava ali às cegas, né? E essa história é verdade. Eu tive um sonho, acordei de madrugada. Com essa questão da saúde suplementar, eu já vinha fazendo pesquisas de saúde suplementar ao longo do Brasil, não tinha nenhum curso. E aí, nesse sonho que eu acordei, abri meu computador que estava ao meu lado, tinha acabado de abrir a pós de Luiz Mário Moutinho, que foi a minha especialização, fui um dos primeiros a fazer a inscrição, então teve pandemia, etc. Então tem essa curiosidade do direcionamento e de como as coisas aconteceram. Que eu, particularmente, além de acreditar em Deus, acredito também que meu avô, por exemplo, é essa mão invisível que está guiando aí os passos. Os principais desafios da área. Desafios. Veja, é difícil dizer os principais desafios. Eu acho que, como no início, né, a gente talvez errou em algumas abordagens, acho que o desafio foi aprender com o erro, sabe? Sempre dar a volta por cima. Então, o fato de eu e Thiago, né, inicialmente, a gente ter um relacionamento de irmandade mesmo, e ter esse diálogo diário um para o outro, fez com que a gente superasse as dificuldades. Eu não vou saber precisar, né, as dificuldades iniciais, mas o que eu posso dizer é que eu e Thiago a gente tem o mesmo perfil, né? Eu até brincava com o pai dele dessa questão da acomodação. Por a gente vir de uma família de classe média alta, de ter muitas opções do que fazer, né? Quando a gente entendeu que ter uma opção era um caminho, ter uma única e ir atrás, eu acho que foi nesse sentido o grande desafio nosso. Trabalhar menos versus gastar energia prévia. Você mencionou que discorda da ideia de trabalhar cada vez menos horas. Poderia explicar a sua abordagem de gastar energia prévia e como ela se traduz em resultados para os seus clientes? Veja, hoje eu vejo, né, principalmente em rede social, essas frases de trabalhar cada vez menos. Pode servir. Está muito em alta isso. Está muito em alta. Isso pode servir sim para algumas áreas, mas acho que para a área que eu escolhi junto com o meu escritório,
de advocacia, é difícil você fazer isso. Então, quando eu olho para o escritório hoje, eu vejo o gasto de energia necessário, prévio, que a gente tem antes de fechar cada contrato. Por exemplo, nas ações de reajuste do plano de saúde para reduzir a mensalidade, que é o carro-chefe do escritório, a gente sempre teve, desde o início, o cuidado prévio de entrar com a notificação para recolher documentos antes, se essa documentação não chegasse, entrar com a ação de produção de provas para recolher essa documentação. Hoje muita gente faz, mas a gente foi muitos pioneiros nisso. Né? Nas ações negativas de procedimento, por exemplo, procedimento cirúrgico, né? A gente sempre conversa, pede documentação, laudo médico negativa para fazer uma análise, pesquisa de jurisprudência específica. Então eu percebo, né, olhando os outros colegas, que o escritório tem esse cuidado. Eu acho que é um grande diferencial do escritório nesse sentido. Por que vocês tomaram a decisão de abrir um escritório no Rio de Janeiro e quais são os planos futuros do escritório, para o escritório? Na verdade, o escritório ele já vinha se expandindo. Hoje, então, o PJE, né, tudo, hoje é eletrônico, já tem essa facilidade para os advogados. Né, o escritório foi surgindo, na verdade, no escritório, necessidade de demandas em outros estados. E no Rio de Janeiro, né, a gente já tinha pessoas que eram parceiros do escritório. E aí foi oportunidade de negócio. A gente visualizou também que no Rio de Janeiro a Recife é muito monopolizada na área de direito da saúde hoje. E no Rio, eu até conversei com outros advogados, até de operadoras de saúde, né, que em tese são pessoas que a gente ajuiza contra a ação e não tem, aparentemente não tem, superficialmente, um escritório especializado em saúde suplementar. Então foi uma oportunidade de negócio. Quais são as principais demandas que chegam para vocês nessa área da área da saúde suplementar? Veja, eu conseguiria resumir essa resposta em tudo que envolve o plano de saúde. Mas aí a gente, repito, o carro-chefe do escritório é reajuste de plano de saúde, né, que é uma ação para você reduzir a mensalidade, ainda tem o ressarcimento, né, tem outros benefícios também não econômicos, vamos dizer assim. É quando a gente consegue a equiparação de um plano empresarial, por exemplo, para um plano familiar, fica mais difícil de cancelar aquele plano. Tem várias demandas negativas de procedimentos cirúrgicos, negativas de tratamento, como está muito em alto o autismo, a gente tem no escritório. Tem muita ação de exclusão de dependentes do contrato do plano de saúde, tem ação de reativação, enfim, ação de cobrança indevida do plano de saúde. Em resumo, é isso. Tudo que envolve plano de saúde, o escritório ele é especialista. Em relação à tendência nessa área, quais são as que vocês enxergam? Tendência que você fala com relação a outras demandas? Saúde suplementar em geral. Na área em geral. Eu acho assim, isso, eu estou dando minha visão, eu citei alguns exemplos de demanda, do que eu visualizo. Certo. Né? E hoje a gente tem uma demanda muito alta. Mas, por exemplo, quando você abre um pouco seu horizonte, naquela pós que eu mencionei do Luiz Mário Moutinho, a gente vê que ainda é uma área embrionária e tem diversos outros segmentos, outros subsegmentos que você pode desenvolver. Né? Como, por exemplo, questão de fertilização. Não faço no escritório, mas sei que existem pelo Brasil especialistas nessa área. Então, não tenho dúvida que à medida que as coisas forem acontecendo, que esse leque de opções, até o trabalho de vocês aqui permite network, esse leque ele vai se estendendo. Com certeza. E com isso acabamos o segundo bloco. Inspirações ou histórias inspiradoras. Compartilhe a história de um caso ou cliente que te marcou profundamente e te inspirou a continuar sua jornada na advocacia em saúde suplementar. Citei muito aqui o meu avô, Calbi, que é um avô por parte de mãe, mas tem uma cliente que não está mais entre nós, que é minha avó por parte de pai, Irene. Esse caso é um caso bem emblemático no escritório para mim, pessoalmente. Né? Foi a primeira ação de reajuste. Hoje a gente tem quase 1000 ações de reajuste. Então a primeira ação do escritório foi da minha avó, Irene, né? Contra, enfim, a Sul-América na época. E além da gente ter conseguido, né, a procedência de todos os pedidos, quem é da área sabe que existe para alguns contratos muito antigos, né, anteriores a 1993, que é possível o ressarcimento vintenário. Isso até então não tinha acontecido aqui no estado, pelo menos nas pesquisas que a gente fez. E a gente conseguiu essa decisão histórica, né, 3-2, né, no segundo grau, e conseguiu esse ressarcimento vintenário. A gente aplicou, claro, para outros casos, ainda é excepcional, o judiciário não tem uma apreciação firme com relação a isso, mas a gente também conseguiu outros casos. Então, além de pessoalmente eu ter conseguido essa conquista para minha avó, né,
para minha família, e para o escritório foi um caso realmente bem inspirador, tanto é que a gente tem aí diversas ações sobre a mesma matéria. Massa. O que mais te anima nesse momento em relação ao seu trabalho? Fale sobre os projetos, desafios ou oportunidades que te motivam e te deixam entusiasmado com o futuro do teu escritório. Olha, quando você é sócio do escritório, né, você não é só advogado, você também é empresário, você precisa ter algumas habilidades. E eu acho que um dos maiores acertos nossos foi escolher as pessoas certas. No passado a gente até teve alguns problemas no início com outras pessoas, não vale nem mencionar, mas hoje acho que a grande felicidade é chegar no escritório e saber que você tem amigos. Então, falei muito do sócio, Thiago, mas tem outros, né, que fazem parte, que são do Caixa Mineirix. É o caso do Bruno Vale, Jackson, Bruno Carneiro, Gustavo, Lucas. Então a gente conversa muito, eu até conversei essa semana sobre isso. É a grande felicidade nossa é saber que a gente pode contar um com o outro, saber que a vida pessoal ela interfere na sua vida profissional, então a gente tem esse cuidado também, não só com os clientes, mas tem um cuidado um com o outro. Então essa acho que seria a grande felicidade que eu queria dizer do meu escritório hoje, de acordar todos os dias e ir e voltar feliz. Conselhos para consumidores. Que dicas você daria para os consumidores de planos de saúde para evitar problemas e garantir seus direitos? Acho que a principal dica é difícil, né? Principalmente porque esses contratos de plano de saúde muitos são muito antigos, mas seria analisar o contrato. As grandes abusividades que estão naquelas cláusulas contratuais que foram escritas muitas vezes há muitos anos, mas se for o caso, conversar com um advogado especialista para dar uma olhada nesse contrato. Se for fazer, se trocar de plano, também olhar as cláusulas contratuais é fundamental. E qualquer outra atitude do plano contra o consumidor, contra esse cliente, que ele acha que está sendo lesado ou simplesmente está na dúvida, também procurar um advogado que vai aconselhar qual será o melhor caminho, se é via judicial ou se alguma resolução administrativa. Bloco 4. Quebrando paradigmas. Em sua trajetória pessoal, houve algum momento específico em que você percebeu que precisava quebrar um paradigma para alcançar seus objetivos? Como isso mudou sua visão de mundo? Eu acho que a quebra do paradigma e do padrão, como eu respondi, acho que lá no início, foi aquela virada de chave na acomodação. Eu acho que o ser humano ele tende a permanecer nos locais em que ele se encontra hoje. Há essa acomodação natural. E no meu caso eu tinha muitos elementos para me manter acomodado. E o grande ponto foi, né, tomar a decisão, que deu muito isso, principalmente a minha mãe. Eu acho que se ela ver esse vídeo, ela não vai nem gostar que eu mencione essa história, mas em um dos surtos positivos que ela teve, eu vou até contar aqui a história, se ela ver, ela vai reclamar. Foi o seguinte: eu, antes de começar com o teatro, eu trabalhava em 2 escritórios e tinha flexibilidade de horário. Quinta-feira eu gostava de beber com os amigos. E minha mãe ainda no plantão. Eu lembro que numa sexta-feira ela chegou às 9, 9h15, 9h30 da manhã, e eu ainda estava na cama. E aí, ela quase arrombou a porta do meu quarto lá, botou a mão na cabeça. Eu lembro muito bem da cena. Ela disse: Igor, você quer ser o quê? E olha que eu já tinha acho que 24 anos. Eu não era tão jovem, por isso que eu falei aqui que eu demorei a amadurecer. Eu lembro que eu até cheguei no escritório chorando, discutindo, etc. Mas você entende a proteção da mãe, o amor da mãe. Aquele dia ali, acho que foi o dia da virada de chave. Então eu tenho essa história aí para contar com relação a isso. Tecnologia e paradigmas. Com o avanço constante da tecnologia, quais paradigmas você identificou que precisavam ser quebrados para que novas soluções fossem adotadas ou desenvolvidas na área da saúde suplementar? Acho que a tecnologia ela veio para ficar, realmente. Principalmente pós-pandemia, né, a gente teve aí diversos atos processuais que passaram a ser eletrônicos, como por exemplo a audiência, sustentação oral. Então eu acho que a necessidade fez a quebra do paradigma naquele momento, que eu acho que isso não era visualizado, e hoje a gente vê com uma grande facilidade, né, você realizar esses dados processuais. Por exemplo, outro ponto importante vou nomear aí, inteligência artificial. Ia faltando a palavra. Não está sendo aplicado hoje no escritório, porém, eu não tenho dúvida que vai ser uma ferramenta fundamental, não só para quem é gestor do escritório, na organização dos processos, né, na otimização do tempo, como para o próprio judiciário, para juízes, né, ver um padrão de algumas decisões. Claro que ele vai precisar também
né, modificar aquilo ali, mas eu acho que também essa veio para ficar. A gente deve também, há pouco tempo, implementar no escritório. Futuro. Olhando para o futuro, quais paradigmas atuais você acredita que precisam ser quebrados para que novas formas de pensar e agir sejam mais amplamente aceitas? Aí eu olho um pouco para a base, para a escola. Eu acho que a gente tem hoje na educação como é que eu posso dizer? Um único direcionamento de que só quem vai ser bem sucedido é aquele aluno que estuda, por exemplo, que sabe marcar o X na hora da prova. E eu acho particularmente que não é por aí. Por exemplo, eu mencionei a questão de atividade física durante aqui a entrevista. Então eu acho que a escola, que é a base de todos, ela deve ter esse olhar, por exemplo, para o artista. Eu acho que isso deve ser valorizado. Por exemplo, para o atleta, isso também deve ser valorizado, por isso acho que molda caráter. Eu acho também que aquele aluno que senta lá atrás e consegue, por exemplo, tirar um 8, diferentemente do primeiro banco que tira 10, esse aluno que tira 1, que em tese ele está prestando pouca atenção na aula, ele prestar mais, é verdade, mas que ele está prestando atenção na aula, ele deve ser valorizado tanto quanto ele conseguiu aprender, né, tirar 80% da prova, prestando, né, não tanta atenção. Então eu acho que o olhar clínico dos professores, uma mudança aí na estrutura, como também, por exemplo, estudo de educação financeira. Hoje, em casa, eu tenho esposa médica, pai médico, mãe médica, irmã médica, são muito bons na medicina. Absurdos. Porém, a educação financeira é muito pouco. Então, sabem muito de medicina, mas não sabem desse ponto tão importante para você gerir a sua casa, o seu dinheiro, né? Então, enxergo dessa forma, olhando para a base e fazendo essas mudanças de paradigma. Agora vai ser um bate-bola. Eu faço uma pergunta e tu responde só com uma palavra. Uma palavra que define você. Leal. Um livro que marcou sua vida. Pequeno Príncipe. Um filme que você ama. Cinema Paradiso. Um momento que você nunca esquece. Casamento. Um prato que você não resiste. Feijoada. Uma pessoa que te inspira. Meu avô. Um sonho ainda não realizado. Filhos. Um lugar que você ainda quer conhecer. Quênia, na África. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Eu respondi de forma parecida. Amadurecimento profissional rápido. Doce ou salgado? Doce. Verão ou inverno? Verão. Gato ou cachorro? Tem os dois, mas cachorro. Praia ou montanha? Praia. Café ou chá? Café sem dúvida. Manhã ou noite? Manhã hoje. Qual o seu lugar favorito no mundo? Minha casa. Maior medo? Perder meus amigos. Sonho de infância? Ser pai. Maior vício? Futebol. Hobby favorito? Futebol. O que te tira do sério? Futebol também. O náutico hoje é um grande problema, então futebol também. O que é que você faz para relaxar? Pô, eu vou responder a quarta pergunta seguida. Atividade física, jogo futebol, musculação, corrida, é o que eu faço para relaxar. Música também. O que não pode faltar na geladeira? Coca Zero. O que você mais admira em alguém? Sorriso. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, Manu.